Dia a todos, amigos do canal Ciclismo e História, alunos presentes. O tema da aula de hoje, né, em caráter extraordinário, já que sábado tivemos um problema de ordem técnica na gravação, até então desconhecida, independência do Brasil. Um projeto político de independência voltado aos interesses das elites, né, dos grupos dominantes. Primeiramente, o contexto que levou à independência do Brasil, por assim dizer, iniciou ainda a invasão napoleônica de Portugal, quando obrigou o rei português Dom João VI, emérito, né, que no momento quem estava na regência era a sua mãe Maria Louca, fugiram para o Brasil, somente a corte, né, somente a nobreza, os chegados do rei português, fugiram para o Brasil, porque eles tinham um acordo. Se eles ficassem do lado de Napoleão, perdiam o apoio da Inglaterra. Se ficassem do lado da Inglaterra, Napoleão invadia Portugal. Então, ele tinha que tomar uma decisão. Tomou a decisão de ficar do lado da Inglaterra, Napoleão invadiu Portugal e o rei português, com medo, fugiu para o Brasil. Pagou sua população à própria sorte. Chegando ao Brasil, a colônia, o Brasil até então, que ainda era um status de colônia, passou a se tornar uma metrópole, a sede do governo. Então, muita coisa mudou ali nesse contexto. Principalmente o fim do monopólio. Isso foi de muito interesse, economicamente foi muito bom para os comerciantes, para os pequenos fazendeiros, que puderam experimentar uma liberdade comercial, liberalismo econômico, podiam comercializar com qualquer país agora. Portugal estava os portos abertos no Brasil às nações amigas. Então, por isso que o ato de abertura dos portos em 1808 é considerado, digamos, um marco inicial para o processo de emancipação político-administrativa do Brasil. Porque você quebra aquela ideia do monopólio, aquela conjuntura econômica em que você só pode produzir o que é do interesse de Portugal aqui no Brasil e só pode vender o que é do interesse deles. Certo? Continuando aqui, eu vou transmitir a minha tela, fica melhor para vocês me verem aqui. Deixa eu retomar aqui. Aqui. Então, esse projeto político, quando o Brasil se torna então uma metrópole, foi muito vantajoso para os comerciantes. E começou a se criar ali também dentro dessa elite uma ideia de, opa, por que não podemos ser independentes? Podemos ser independentes, podemos livrar de Portugal, não precisamos deles, nós temos nossa economia própria aqui, nós temos condições de seguir por conta própria. Começaram a pensar em maneiras como é que vamos tentar seguir por conta própria. Começou a surgir a ideia da independência. Várias revoltas aconteceram, embora a independência do Brasil pareça ser de caráter pacífico, não foi tão pacífico assim. Por exemplo, a Confederação do Equador, Confederação do Equador não, desculpa, a Revolução Pernambucana, 1817, foi uma revolta de caráter separatista, embora eles objetivassem uma proclamação de uma república em Pernambuco, com a congregação de outros estados. Não tinha uma ideia de nação, Brasil inteiro, na sua totalidade, como é agora, um país do tamanho do continente. Eles tinham a ideia de separar a província de Pernambuco, mais algumas outras províncias e formar uma república. Só que as tropas portuguesas reprimiram violentamente essa revolta. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que nós estudamos, né, eu gravei aula também, eu vou postar para vocês um link daqui a pouco, também foram movimentos separatistas de caráter local, mas que não tinha essa ideia de Estado-nação, mas objetivavam separar o Brasil do Portugal. Então foi nesse contexto que começaram a pensar como é que vamos fazer um projeto de independência. Aí que chegaram na figura de Dom Pedro I. Ele foi meio que a marionete utilizada os interesses dos grupos dominantes, né? Meio que manipulado. Porque o projeto de independência que as elites estavam objetivando, para quem está chegando aqui, eu estou falando de independência do Brasil, gente, tá? O projeto de independência que eles estavam promovendo era um projeto extremamente conservador, ou seja, liberdade de comércio para os grandes fazendeiros, liberdade comercial, mas sem alterar a estrutura política do país, ou seja, quem é escravo vai continuar sendo escravo, o pobre continua sendo pobre, não tem educação para todo mundo, a educação é somente para quem pode pagar, somente para as elites. Para eles não interessava o escravo saber ler e escrever. Isso era algo perigoso, ele podia falsificar a carta da alforria e se tornar livre. Economicamente, para eles não era vantagem. Então, é um projeto de independência extremamente exclusivista e, como eu vou dizer,
de exclusiva, no sentido de excluir mesmo o resto da população. Esse foi o projeto de independência conservador pensado. Liberdade somente para os grupos dominantes. Então, qual era o projeto de independência que eles previam? Vou puxar minha tela aqui para apresentar para vocês novamente. Tá? Aqui. Vou compartilhar minha tela. Qual é o projeto de independência que estavam promovendo? Então, projeto político voltado aos interesses dos grupos dominantes. Ou seja, um projeto de independência conservador, escravista, né? Sem alterações na estrutura social. Ou seja, quem era escravo, o país e monarquista ainda, monarquista. Ou seja, o Brasil viria a se tornar um império monarquista. Império monarquista. Também uma república. A figura ficou Dom Pedro, o imperador, né, o monarca, mas atendendo aos interesses das elites brasileiras. Porém, Portugal não ia ceder tão fácil assim. E é assim que nós temos dois momentos importantes na história do Brasil. Um deles é o dia 9 de janeiro de 1822, que é considerado o dia do fico, quando Dom Pedro I, no seu primeiro ato de rebeldia, com o apoio dos políticos brasileiros, recebeu a carta para voltar para Portugal imediatamente. Ele desobedeceu a ordem do seu pai, que era o rei na época, que devia ajudar a lealdade, disse: não vou, eu fico aqui no Brasil. Dom João VI ficou enfurecido e mandar tropas para prender o seu filho. E aí, com o apoio dos políticos brasileiros, eles seguraram ele aqui. Foi o primeiro ato de rebeldia de Dom Pedro em relação a Portugal, o primeiro ato considerado de emancipação política. O segundo foi o 7 de setembro, né? 7 de setembro de 1822, e foi o grito de Ipiranga, o famoso grito de Ipiranga que eu vou mostrar agora para vocês. Um pequeno vídeo aqui, que eu vou passar para vocês agora, é um vídeo lá da década de 70. É uma representação, gente, da independência. Uma representação da independência que ocorreu. Beleza? Gravado com atores, mas bem interessante. Né? Vou aumentar o volume para vocês assistirem aqui. Deixa eu iniciar aqui. 7 de setembro de 1822. Felizmente estamos chegando, Alteza. Já estamos na colina do Ipiranga. Esse ator de azul ali, representando Dom Pedro, é o Tarcísio Meira, ele era novo ainda, piazão ainda. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível essas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Cachorros! Aqueles imbecis estão pensando. Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue,
a Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Então, assim, gente, essa foi uma representação do que seria o processo de independência do Brasil, né? Eu vou dar sequência aqui, certo? Uma representação do que seria o processo do Ipiranga. Porém, não foi um processo pacífico. Nós tivemos ainda algumas lutas de monarquistas do exército português, junto com alguns portugueses que estavam aqui no Brasil, que eram contrários à emancipação política do Brasil. E tivemos lutas na Bahia, Pernambuco, em vários estados, províncias na época, né? Pela consolidação desse processo de independência. Curiosamente, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, claro, com alguns interesses, né, claro, foi os Estados Unidos. O segundo foi a Inglaterra, mas, contudo, a Inglaterra exigiu uma soma em dinheiro. Portugal também. Além de manter o país sob colônia por vários séculos, por 3 séculos, ainda exigiu uma soma em dinheiro para consolidação da independência do país. Eu vou parar. Ô, professor, Aqui. Só um minutinho, por favor. Perguntas no final do vídeo. Deixa eu voltar aqui. Então, tive que pagar uma soma em dinheiro ainda para ter a independência do país garantida. Pra você ter uma ideia. Pagamos uma soma de 2 milhões de libras esterlinas para Portugal, que é uma fortuna hoje em dia. Pagamos para a Inglaterra, se aliado para ter reconhecimento da independência. Então, nós formamos um país que desde o início já era independente, já estava devendo os outros países. Aí, dando uma sequência aqui. O primeiro reinado foi uma consolidação desse processo de independência, mas foi uma sucessão de quase de fiascos, sabe? Interesses. Por quê? Dom Pedro I, ao contrário do que se pensava, ele se tornou um governo autoritário. Ele, na Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, criou-se a divisão de poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário e um poder moderador. Ou seja, os outros poderes eram fantoches. Esse poder moderador é exercido exatamente por Dom Pedro, absolutista. E a hora que ele quisesse, ele dissolvia os outros poderes. Ele dissolvia quem ele quisesse. Se ele não concordasse com uma decisão tomada pelo coletivo, pelos representantes políticos brasileiros, ele dissolvia eles. Era um governo extremamente, então, centralizador. Ou seja, as decisões ficavam centradas na figura dele. Certo? Continuando. Isso desagradou muito os aliados. Não gostavam, não era isso que eles queriam. Eles queriam um governo que estivesse do lado deles, mas não que tomasse decisões sozinho. Foi que se tornou, em 1824, 1828, a Confederação do Equador, que foi um movimento revoltoso, liderado por Frei Caneca, entre outros líderes, que objetivavam a formação de uma república descentralizada do seu governo Dom Pedro. Que não queriam que ele ficasse comandando sozinho. Esse foi um dos revoltas que levou ao desgaste do seu governo. O segundo fato que levou à saída da renúncia dele foi a questão da Cisplatina, uma questão política mal resolvida no Uruguai, botou o Brasil numa guerra desnecessária. E interesse de criadores de gado, de charque brasileiros no Uruguai, e pedido para o governo brasileiro que intervissem ali, porque o governo uruguai estava tomando as terras deles. E além de gastar dinheiro mandando tropas para lá, é uma batalha, entregou as terras para os uruguaios e entrou, digamos assim, desagradou os criadores de charque brasileiros. Foi outra questão, essa Cisplatina foi um outro motivo que levou à renúncia de Dom Pedro I. E, por último, o assassinato do jornalista Líbero Badaró, que foi um jornalista que tinha um jornal que era um crítico das ações de Dom Pedro I, e por ele ser um grande crítico das ações dele, indiretamente mandou alguém assassinar ele. Aquilo foi uma gota d'água.
E Dom Pedro I ainda, para piorar, viajou para Portugal e tomou o trono do irmão dele, Dom Henrique, e queria governar lá e aqui ainda. O cara queria ser imperador tanto de Portugal quanto do Brasil. E isso desagradou muito os políticos aqui que forçaram a renúncia dele. Aí forçaram ele a abdicar o trono. Mas não deixou na mão dos políticos brasileiros, abdicou em nome do filho dele, de apenas 4 anos, o Dom Pedro II. É nesse período que tivemos a chamada regência, em que há regentes que assumem o governo, porque o filho não pode assumir, porque isso é criança ainda, não tem capacidade intelectual política para assumir o comando. Beleza? Então, Beleza. o objetivo mesmo da aula de hoje era a questão política. Vou encerrar a gravação aqui, a gente abre para o debate.